Lembra que a gente, na aula passada, a gente definiu a f' de A, ou seja, a derivada de f em um ponto. Então, a primeira coisa que a gente viu quando a gente estudou o limite é que pelo fato de f ser uma função, o limite é único. Se esse limite existe e é um valor L, então o limite é único. E como o limite é único, lembra que para definir uma função, a gente deveria relacionar a cada elemento x um único elemento y. Então, f' de x, para cada a, se o limite existir, a gente associa esse limite aqui. E essa vai ser a regra que a gente aplica para definir a seguinte função, que é a função derivada. Essa que a gente tem aqui. Então, porque para cada x, a gente associa um único y. Esse y vem dado por esse limite. Claramente, quando o limite existir de novo. O importante é que o limite, se existe, ele é único. Então, f' é uma função, que foi a primeira coisa que a gente estudou neste curso. O que é uma função, certo? É uma lei que associa a um ponto x um único ponto y. Então, a gente pode definir f' de x como uma função onde a x associa esse limite. Vamos mais ou menos ver como seria, por exemplo, o gráfico de f', sendo f' uma função, certo? A partir de f. Então, vamos ver mais ou menos. Vamos parar. Vou fazer aqui os eixos. Mais ou menos, talvez aqui. Talvez aqui. Aqui a gente tem o eixo x e aqui a gente tem o eixo y. Então, a gente mais ou menos quer... Vou fazer isso aqui mais pequeno porque não vai sair. Mais ou menos, vamos pegar vermelho. Então, por exemplo, aqui, no ponto 0, a gente tem um ponto na curva, certo? E a gente sabe que f' no ponto 0, como a gente estudou na aula passada, é o declive da reta pendente à curva no ponto 0 e 0 f de 0, certo? Então, que esse ponto que eu tentei escrever aqui, mas acho que não sai muito bom, mas é esse pontinho aí. Caiu a internet? Caiu a internet a minha? Ah, na tua casa. Tá bom. Eu somente... Onde você ficou? Eu somente falei que a gente somente definiu f' como uma função, tá bom? E agora a gente somente eu mesmo, a gente só que antes tinha a como uma constante, agora a gente define f' de x, onde x pode variar também, e assim f' também pode variar, no caso de ele existir, tá bom? Somente isso foi o que foi dado até agora, e agora a gente está tentando esboçar o gráfico de f' a partir do gráfico de f. Então, estou falando que no ponto 0, f de 0, nesse ponto vermelho que eu desenhei aí acima da curva azul, então a gente tem que nesse ponto a reta tangente vem dada mais ou menos assim. Vou tentar desenhar mais ou menos assim. Imagina que é direita. Imagina que é uma reta. Então, se você estudou reta e você sabe o que é, ou como é definida uma reta, a gente sabe que para definir uma reta, a gente tem a pendente, né? O declive, desculpa, o declive que é f' de 0 e o ponto que a gente já sabe que é 0, f de 0. Então, bom, se a gente lembra a geometria mais ou menos da reta, que a gente deveria ter estudado com mais cuidado em pré-cálculo, verdade? Então, a gente sabe que uma reta com essa inclinação, a gente tem que seu declive deve ser... Quem você sabe? Deve ser negativo, tá bom? O seu declive deve ser negativo.
Como o declive deve ser negativo, então a gente tem que F', que é o que a gente está tentando desenhar. Talvez fiz o eixo Y, vamos fazer assim. Não, porque agora não vai ficar muito claro. Vou deixar assim. Foi como se fosse desenhar só positivo. Então, a gente tem que F' de 0, que é o que a gente está tentando desenhar, em 0 deve ser um valor negativo. Tá bom? Não sei o que, mas com certeza ele deve ser negativo, porque essa é a teoria que a gente sabe de reta. Por exemplo, agora vamos ver aqui, num pontinho aqui, onde a reta tangente é horizontal, que deve estar associado a um pontinho por aqui. Talvez antes de 1, certo? Bem antes de 1. Então, a gente tem que, para esse pontinho, como a reta é horizontal, o declive dessa reta deve ser igual a 0, certo? Da teoria somente de reta, somente do estudo de teoria. Então, a gente tem que a função F' nesse pontinho deve passar aqui, por y igual a 0. Tá bom? Então, a gente já vai sabendo dois pontinhos do gráfico. Agora vamos ver, por exemplo, aqui em 1. Vamos desenhar agora outra vez roxo, vermelho. Por exemplo, aqui em 1. Em 1, a gente tem que o ponto 1, F de 1, está mais ou menos aqui. Não sei por que sai assim, aí, mais ou menos aí. Então, a sua reta tangente da curva no ponto 1, F de 1, deve ser uma reta deste tipo. E de novo sai. Vou agrandar porque esto aqui não. Deve ser mais ou menos uma reta assim, né? Talvez mais fininha para a gente conseguir. E de novo, da teoria que a gente tem da reta, a gente sabe que o declive dessa reta, mesmo eu não conheça a reta em si e não conheça a sua equação em si, eu sei que uma reta desse tipo, como por exemplo a reta x igual a y, x e y igual a x mais 1, por exemplo, que tem pendente 1, a gente sabe que a declive dessa reta deve ser um certo m negativo. Desculpa. Positivo, ao contrário. Positivo, que é ao contrário como a gente tem na primeira reta que a gente desenhou no 0. Tá bom? Então, em 1, a gente deve ter, que 1 deve estar mais ou menos por aqui. Vamos imaginar um mais ou menos por aqui. Deve ser um número positivo. Tá bom? A gente somente está esboçando. Não tem que fazer o gráfico direitinho. Tá bom? Mas, olha, agora depois de 1 tem outro ponto ali, que se você olha a sua reta tangente, deve ser de novo uma horizontal, um pontinho mais ou menos por aqui, deve ter uma reta mais ou menos horizontal. Tá bom? Então, de novo, uma reta horizontal tem declive nulo, declive igual a 0. E assim, analogamente, você pode continuar seu desenho e saber que as retas dos pontos que estão por aqui vão ser desse tipo e, portanto, seu declive deve ser negativo. Mais ou menos aqui. Não, isso aí não é, nem é tangente. Eu tento desenhar mais. Tá bom. Vamos ver. Deve ser tangente. Tá bom. De novo por aqui, um ponto por aqui, deve ser um valor, uma reta assim, então deve ser de novo positivo. Então, para este aqui, o primeiro que desenhei, deve ser um negativo. Para este aqui deve ser um declive positivo. E de novo, por aqui no meio,
E esse é um comportamento que você vai ter. Depois a gente vai estudar isso com mais detalhe. Mas por aqui você volta a ter uma reta horizontal que tem declive nulo. Então você, mais ou menos, para fazer o desenho, o esboço do gráfico, sabe que depois de tem um pontinho que a gente desenhou por aqui, onde tinha esta reta verde. Aqui, um pontinho por aqui, que tinha 1.0, depois tem um valor negativo, por exemplo, que era o que a gente desenhou mais ou menos por aqui, tá bom? Negativo, e depois volta a ter um número 0, e depois volta a ter um número positivo, e assim por diante, você pode ir desenhando. Então, mais ou menos, o gráfico da F' deve ser uma curva que deve fazer coisas desse tipo. Que tão grande ou tão pequeno vai dependendo do declive que essas retas vão tendo. Talvez eu não desenhe muito bem, mas agora vou mostrar o gráfico certo. Mas a ideia para desenhar é isso. Depois a gente vai desenhar bem melhor, porque a gente vai ter também certas propriedades em relação de F com respeito a F'. Então é isto. Aqui parece que é isto, né? Aqui tinha um declive, neste ponto 0, tinha um declive negativo, por isso que tinha um valor por aqui negativo. Tem um 0, que era onde tem essa espécie de mudança, onde a curva vai descendo, depois começa a subir, e aí nesse momento você tem o declive igual a 0, e é o que esses pontos A', B' e C' que a gente tem no gráfico de embaixo. Então, isso aí a gente vai ir entendendo mais ou menos como é que a gente pode fazer isso precisamente. Isso aí é somente uma ideia do que está acontecendo quando a F' tem valores 0, tem valor negativo, tem valor positivo, ou tem valores como em B', 0. Então, o que está acontecendo com a curva original? Certo? Você pode ir pensando que é o que está acontecendo. Agora vamos ver esse exemplinho aqui. Espero de novo não errar nas minhas contas. Vamos aqui, trabalhar aqui, e vamos fazer esse exemplinho aqui. Então, a gente tem a curva f de x e a função f de x igual a x cubo menos x. Encontrei uma fórmula para f' de x e ilustre os gráficos de f e f'. Comparando os gráficos. Bom, vamos a parte A. Vamos fazer uso da derivada no ponto x, mas com a equação fazendo uso do h. Então, a gente tem que f' de x. A gente não pode falar de derivada sem saber que o limite existe, mas implicitamente o enunciado do exercício nos está dizendo que o limite existe. Mais para frente, a gente vai ver que todos os polinômios têm derivada. F' de x é o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, isso aí é o limite quando h tende a 0. F de x mais h é somente substituir x mais h no x, certo? Que seria x mais h ao cubo menos x mais h. Isso é f de x mais h. Agora a gente vai subtrair f de x, que é simplesmente x cubo menos x, dividido por h.
Professora, Fala. eu não entendi direito essa substituição de f de x mais h ao cubo. Vamos para ver. Então, eu estou calculando, eu quero f de x mais h, certo? Então, o que eu tenho dentro do parêntese é x mais h. Aqui, o que tenho dentro do parênteses é x. Então, eu deveria ter o que tenho no parênteses, x ao cubo. Aqui, o que tenho no parênteses, x mais h ao cubo. Depois, menos o que tinha no parênteses, x mais h. Ah, tá, entendi, obrigado. Seguro? Entendeu? Entendi sim. Tá bom. Mas tenta fazer exercício. Às vezes a gente é estranho, né? Porque você fala isso é f de x, mas eu não sei o que é f de x mais h e parece estranho, mas por isso que agora, isso aqui x você poderia chamar f de y, f de c, f de alguma coisa. E somente substituir, tá bom? O x não é uma coisa que varia. Aqui tem uma Entendi. pergunta. Tá bom. Eduardo, professora, posso chamar o h de delta x? Vai dar algum problema mais para frente fazer isso? Então, deixa a notação delta x, isto, né? Porque a gente vai ter muitos exercícios. Não, tá bom, pode chamar de delta x. Tá bom, se você quiser. Mas, em geral, a gente usa essa notação quando a gente está trabalhando com taxas de câmbio. Quando a gente tem um câmbio de x1 para x2. Ou tá bem, na verdade é que a gente chama assim, é x2 menos x1. Essa é a mesma coisa. Tá bom? Deixe essa anotação para isso, para quando a gente está trabalhando para taxa de câmbio. Mas pode sim, não vai ter problema, mas é só uma anotação. Então, vamos continuar. Isso aí é o limite quando h tende para zero de x cubo mais h, x mais h menos x cubo. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem um binômio ao cubo. Acho que isso aí tem o nome de binômio de Newton, né? Mas isso aí você pode procurar onde... não. Vou escrever aqui. Isso aí é x cubo mais 3x quadrado, né? X quadrado, h, mais 3x, h quadrado, mais h cubo. Que é o que eu fiz? Substituir tudo isto, que é igual somente a este cubo, tá bom? Isso aí acho que a gente tem por binômio de Newton ou alguma tabela aí que a gente tem uma pirâmide que a gente tem aí. Mas isso aí você pode retificar que é verdade. E são coisas que vocês têm que ter presente no momento de você fazer um cálculo. Todo esse tipo de binômios, diferenças de quadrados, as propriedades das funções trigonométricas, tudo aí, isso aí. Menos x, agora estou nesta parte, tá bom? Menos x, menos h, menos x cubo, menos x, dividido por h. Professora, no final ele é mais x, porque você trocou o sinal. Isso, muito bom. Obrigada. Limite quando h tende a zero. Então, agora tem este x cubo, corta com este x cubo. Tem mais que corta com alguém? Acho que não. O menos x com mais x ali. Tá bom. Agora todo mundo ficou com um h, né? Mas vamos escrever. Então, a gente tem limite de 3x quadrado h mais 3x
h quadrado mais h cubo menos h. Todo isso dividido por h. E como aprendi de vocês, agora vamos tirar ou sacar, não sei, o h em evidência, né? Acima, todo mundo tem um h, né? Então tem o limite quando h tende a 0, h 3x quadrado mais 3x h quadrado mais h cubo, não, h quadrado menos 1. O professor, ali no 3x é 3xh. Isso, 3xh. Muito obrigada. E isso é dividido por h. Então, de novo, como h vai para 0, mas ele não é 0, a gente pode simplificar e obter que isso é o limite quando h tende a 0 desse polinômio aqui. 3x quadrado menos 3xh mais h quadrado menos 1. Muito bom. Então, a gente é um polinômio em h, certo? O que é importante aqui, aqui x é constante. Por que x é constante? Porque o limite é com respeito a h. Então, h pode fazer o que quiser, mas x é independente do h. Então, x é uma constante com respeito a h. Tá bom? Professora, Ai, aí também. não é 3x ao quadrado mais 3x? Porque no anterior era assim. Para ver. Onde aqui mais? Isso, né? É. Não tem outro erro aí? Ah, já tinha falado no chat. Muito obrigada, menina. O limite, quando h tende a gente já pode substituir, porque a gente já tem isso que conhece que o limite de um polinômio pode substituir somente, certo? Então, isso aí, 3x quadrado, isso aqui vai para 0, certo? Mais 3x, multiplicando 0, se você quiser, mais 0 quadrado, menos 1. Então, isso aí vira 3x quadrado menos 1. Ou seja, o que a gente obtive aqui foi f' de x igual a 3x ao quadrado menos 1. Vamos retificar. 3x quadrado menos 1. Muito bom. Então, a gente já obtive a fórmula de f' de x. O que mais a gente está perguntando? Ilustre e compare os gráficos de f e f'. A primeira coisa que a gente pode notar aqui primeiro, e vai ter sempre que a gente tem um polinômio, é que quando você tem um polinômio neste grado, tu polinômio é x cubo menos y cubo, esse que está aqui acima. Esse polinômio aí é de grau 3. A derivada dele é de grau 2. Então, o que sempre a gente vai ter em um princípio, e mais para frente a gente vai ter uma fórmula para tudo isso, é que a derivada de todo polinômio de grau n é de grau n menos 1, pelo menos. Ou seja, sempre é um grado menor. Então, a gente tira a gente tem f de grau 3 e a sua derivada é de um polinômio de grau 2. É outro polinômio, de fato. Então, essa é a primeira comparação que a gente tem entre f e f'. Aqui eu tenho os gráficos e olha. F tem 3 raízes, já f' tem 2 raízes. E de novo, você pode notar coisas que aqui você pode ter que neste pontinho aqui, vou agrandar para talvez ver melhor e poder fazer o desenho. Neste pontinho aqui, mais ou menos, você tem que a sua reta tangente é horizontal. E neste pontinho aqui, a sua reta tangente é horizontal de novo. Então, os seus declives são 0. E por isso que esses dois pontos é o que coincidem exatamente aqui com as raízes do polinômio f'. Tá bom? E assim, você pode
ir vendo gráficos de um para outro, como a gente fez no primeiro exemplo, para obter a diferença entre eles. E a primeira diferença, bom, é que um é um polinômio de grau 3 e outro é um polinômio de grau 2, assim que, em princípio, um tem 2 raízes e outro tem 3 raízes. Vamos continuar. Agora temos esse exemplo, a raiz do x. Aqui outra coisa importante, e esse exemplo serve para isso, e é que no anterior, a derivada de um polinômio era um polinômio. E então seus domínios são toda reta real, porque os polinômios são definidos em toda a reta real. Mas, por exemplo, a raiz. O que acontece com a raiz? A raiz de x é uma função que é definida somente nos números reais não negativos, ou seja, de 0 a mais infinito, certo? Solução. Então, a gente tem, lembre, que o domínio de f é 0 mais infinito. A gente estudou um pouquinho disso, não muito, mas a gente estudou. Vou aqui pôr agora mais grosso porque fica tudo fininho aí. Então, a gente tem esse limite aí, isso aqui é f. Agora vamos ver quem é f de linha, como a gente fez no exercício anterior, para assim ver o que acontece com o domínio de f de linha. Vamos ver. Vamos calcular f de linha de x. Vamos colocar um pontinho aqui, que são coisas diferentes. Isso aí, o limite, quando h tende a 0, de f de x mais h, menos f de x, dividido por h. Isso aí é o limite quando h tende a 0 de f de x mais h. Isso é, substituindo aqui não vai ter x, sino vai ter x mais h. Então, a raiz de x mais h menos a raiz de x dividido por h. Que é o que a gente faz quando tem a gente fez muitas vezes até na fórmula, né? E, de novo, é uma coisa que você tem que saber no momento de fazer a prova, é lembrar a fórmula de diferença de quadrado, que é o que a gente vai fazer agora, racionalizar o numerador. Ok? Desculpa, como é que é? Conjugado. É o conjugado que eu quis dizer. Ah, tá bom. Então, a gente vai fazer o conjugado, como fala... Quem falou isso? É que eu não vejo aqui os nomes, bem difícil aqui. Sou eu, Murilo. Tá bom, Murilo. Obrigada. Então, a gente tem x mais h menos raiz de x dividido por h. A gente multiplica y divide pelo mismo número, que en este caso o que nos interesa es x más h más raíz de x dividido por raíz de x más h más raíz de x. Isso aí é um número E1, né? O que tem aqui. Então, a gente tem que isso é o limite quando h tende a 0 de acima vira x mais h menos x dividido por, embaixo tem h multiplicando raiz de x mais h mais raiz de x. Isso aí é o limite quando h tende a 0. Aqui acima vira somente h porque x corta com x, então vira h dividindo h raiz de x mais h mais raiz de x. Isso aí vira agora o limite quando h tende a 0. Agora, h tende a 0
ele não é zero, então a gente pode simplificar h com h. E tem 1 dividindo raiz de x mais h mais raiz de x. Você se pode perguntar, ai, mas tem raízes abaixo, por que não eliminamos ela? Não eliminamos ela porque isso aí não é uma indeterminação. Antes a gente tinha uma indeterminação, que era 0 dividido 0 aqui, não tem uma indeterminação, então a gente pode substituir h tendendo a 0 nesse limite. Isso aí, quando h tende a 0, isto aqui tende para, o que está dentro tende para x, então com a raiz tende para a raiz de x, certo? E aqui isto não depende do h, assim que isso sigue sendo raiz de x. Então a gente tem que esse limite aí, pode fazer por substituição, já que não tem nenhuma indeterminação. Isso aí vira o limite, desculpa. Isso aí vira exatamente 1 dividido por raiz de x mais raiz de x. Ou seja, que a gente, o que obtivemos foi que f' de x é igual a 1 dividido 2 raiz de x. Tá bom? Esto aqui é exatamente 1, 2 raiz de x. Então, a gente tem isto. Se você tem isso, o que você sabe, então, do domínio de f de linha? Que me Ele pode vai dizer? de 0 mais infinito. Zero aberto ou fechado? É aberto, ele não inclui 0. Não inclui 0 porque raiz de 0 é 0 e a gente não divide por 0. Isso aí não está definido, certo? Não é um número real. Então, isto aqui, o domínio de f de linha é 0 mais infinito. E qual a diferença desse domínio com o domínio que a gente tinha antes? O domínio da f. Aqui ele incluía 0, né? Exatamente, aquele incluía 0, muito bom. O domínio de f era 0 fechado mais infinito aberto. Então, o domínio de f linha é diferente do domínio de f, tá bom? Isso é importante porque pode trazer muitas confusões na vida de vocês. O domínio da derivada não tem por que ser o domínio da função inicial, que é a f. Aqui você tem as gráficas das duas. Esta era f, esta era f'. Então, a gente tem que, primeiro, seus gráficos são bem diferentes, né? E além, a gente tem que bom, se você olha, por exemplo, com detalhe este gráfico aqui, e você em qualquer ponto que você quiser aqui, nele, você faz a sua reta tangente, elas vão ser retas mais ou menos como isso. Você pode imaginar que estão tangentes. Mais ou menos assim. Não, elas sempre têm esse tipo de declive positivo. Todas elas têm declive positivo. E por isso que faz sentido de que este gráfico de f' seja sempre, para qualquer valor, seja sempre positivo. F não é diferenciável em x. A gente já vai falar o que é diferenciável em um ponto? Não. Porque a gente tangente o gráfico tenta a vertical nesse ponto. Sim, se você quiser olhar nesse ponto, tá bom. Parece que tende, e então o seu limite é infinito, certo? Se a gente não pode falar de uma reta, seria mais ou menos uma reta assim. Vamos ver, uma reta assim sobre o eixo x. Parece que for uma coisa assim. Tá bom? Então, se for uma coisa assim, o declive de uma reta vertical é infinito e a gente
no tem como diseñar infinito no plano cartesiano porque no es un número y no existe. Vou apagar isso aqui porque então quando passe o PDF para você não vai olhar o gráfico que a gente tem. Sim, ele não vai ser diferenciável. Eu vou falar agora, Guga. Eu vou definir daqui a pouco, tá bom? Aqui, daqui a final da aula eu vou estar falando o que é isso. Mas, em princípio, é somente que o limite existir ou não. Que o limite é real ou não. Porque aí o limite existe, mas não é real. Aqui o limite tem que... O limite dos declives, você se aproxima cada vez mais para lá. Mais para cá, para zero. E então você vai tendo retas assim. Com declive muito, muito alto. Quase assim. Então, você chega a uma reta quase o eixo Y. E esse declive aí, quando você tira o limite, vai para infinito, e para ser diferenciável em zero, deveria ser o número real. Mas a gente vai definir daqui a pouco. Vamos ver agora, encontre f' se f de x vem dado por essa formulinha aí. Vamos tentar fazer. Então, a gente de novo tem f' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, isso aí é o limite. Vamos deixar aqui para conseguir olhar. Esse é o limite quando h tende para zero, de f de x mais h. Isso é um quociente, né? 1 menos, onde a gente tem x, agora vai ter x mais h. X mais h dividido 2 mais, onde a gente tem x, agora vai ter x mais h, menos f de x, que é 1 menos x, dividido 2x, 2 mais x. Isso aí, tudo dividido por h. Então, a gente deveria saber somar frações, seu limite, quando h tende para zero, de. Então, a gente vai escrever aqui em azulinho, tem multiplicando isto, depois multiplicando isto e dividindo o que está aqui embaixo, certo? Acho que vocês devem lembrar. Então, acima, vamos somente ter aqui isto dividido por h. E acima vir 1 menos x mais h. Bom, que é isso? Eu posso somente 1 menos x menos h multiplicando 2 mais x menos 1 menos x multiplicando 2 mais x mais h. Tudo isso dividindo pelo produto dos denominadores destes dois. 2 mais x mais h multiplicando 2 mais x. Tudo isso está dividido por h. Mas você pode fazer a regra do C, que é assim, né? Então, a gente tem que isso aí é o limite quando h tende a zero, de acima, embaixo vira somente h, 2 mais x mais h, 2 mais x, certo? E acima vira, agora fazer toda essa multiplicação ali. Tem uma mensagem. Obrigada. Vamos ver, viraria 2 mais x. Acho que vai ser uma coisa muito longa. Vou apagar isso aqui. Uhum. 2 mais x, que é multiplicando 2 mais x por 1, menos 2x menos x cuadrado
Estoy multiplicando 2x por menos x. Agora 2x por menos h vira menos 2h menos xh. Acima, do outro lado, agora 1 menos x por 2 menos 1. Estoy multiplicando aquí. Menos 1, bueno, estoy multiplicando por 2. Menos 1 por 2, menos 2. Menos 1 por x, menos x. Menos 1 por h, menos h. Agora vou multiplicar menos por menos mais, vira x. Então vira mais 2x mais x quadrado mais x por h. Vou deixar aqui um pouquinho mais pequeno para que vocês possam retificar. E vou agora ver que simplifico com que. Deve ter coisa bonita para simplificar. Vamos fazer com o verde. X menos x. 2 menos 2. Menos xh, xh. 2h não tem ninguém. 2x menos 2x. X quadrado menos x quadrado. Caraca, foi todo mundo. Viraram o quê? Menos. Então, acima vira. Isso é o limite. Quando h tende para 0, de menos 2h menos h menos 3h. Embaixo tem h. 2x. Posso também multiplicar aí, né? Se vocês quiserem. Não precisa muito, mas vamos fazer. 2 por 2x viraria 2. Adiós? 4. Mais 2x. Fazendo multiplicação embaixo. 4 mais 2x. Mais 2x. Que é este por este. E este por este. Mais x quadrado. Mais 2h. Mais xh. Então, h tende para 0, ele não é 0. Maravilhoso, porque então a gente pode simplificar esse h com este h aqui. E acho que deve ficar o limite, quando h tende para 0, de menos 3 acima. E embaixo vira 4 mais 4x mais x quadrado mais 2h mais xh. Vou retificar esse cantinho aí, porque sabem que eu erro muito. Porque eu tenho diferente. Não, esse aqui é outro. Tem uma coisa quadrada. E aqui parece que não tem. Vamos ver. Qual é que eu quedar? Mas tinha. Tá bom. Já sei por quê. Então, a gente tem esse limite aí. Agora, se eu substituir a h, onde ele está aqui e aqui, certo? Eu não vou ter uma indeterminação. Como não vou ter uma indeterminação, e a gente já sabe acho que foi um teorema, não sei, foi um enunciado, mas é uma propriedade que vocês podem usar, é que quando você tem um quociente de polinômios, isso aqui é um polinômio, acima em menos 3 é um polinômio de grau 0, é uma constante. Embaixo é um polinômio de grau 1, porque lembre que h é a tua variável aqui, neste limite. Então, isso aqui é um polinômio de grau 1, isso aqui são constantes com respeito a h. Então, a gente pode tirar o limite para qualquer valor, mientras o polinômio de baixo não seja 0. Então, pronto. Esse polinômio embaixo não deve ser 0, assim que
não nos importamos, e a gente pode fazer isso por substituição, o que vira menos 3, e somente vira embaixo 4, 4 lindo fez, 4 mais 4x mais x quadrado. Esto aqui foi para 0, mais 0, assim que isso vira isso. E você pode fatorar esse polinômio aqui, que isso é x mais 2 ao quadrado, se você quiser. Tá bom? Então, essa aí é a fórmula que a gente tem para f'. F' de x é exatamente menos 3x mais 2 ao quadrado. Ah, maravilhoso. Mas a gente tinha que f era o quê? Vamos lembrar aqui que agora eu nem sei. F era um quociente, né? Maravilhoso. X é diferente de 0. O domínio de f aqui, x é diferente de menos 2, desculpa. O denominador. Então, f' também é diferente de menos 2 e seus domínios são iguais. Este é um caso, por exemplo, onde o domínio de f, o domínio da f é igual ao domínio de f'. Domínio de f', tá bom? Que os dois são iguais a todos os números, todos menos infinito, até menos 2 unido, menos 2 até mais infinito. Vamos continuar com o seguinte exercício. Agora temos aqui as notações. Aqui são importantes porque talvez você vá para o leito, mais que todo quando a gente, esta notação, por exemplo, aqui de f com respeito a x, é quando a gente tem muitas variáveis. Porque quando você tem muitas variáveis, por exemplo, x, t, c, não sei o quê, então você tem que especificar respeito a qual variável está derivando, tá bom? Lembra que nos limites que a gente tinha, vou botar aqui, mas no limite que eu tinha aqui, eu falei o polinômio de embaixo, aqui. Esse é um polinômio de grau 1, porque a tua variável é h. Então, você tem que especificar de qual variável você está tirando esse limite aí. Então, você tem várias variáveis, né? Mas tudo bom, isso é mais para frente, quando você esteja em cálculo 3, por lá. Então, se você usa a notação tradicional, y igual a f de x, para indicar que a variável x, que a variável independente x e a variável dependente y, que y depende do x, certo? Então, algumas notações alternativas derivadas são as seguintes, dependendo do texto. Tem f' de x, às vezes tem y', para você já tem que ter isto aqui específico. Tá bom? Tem a derivada de y com respeito a x, isso é como eu leio este daqui. A derivada de f com respeito a y, essa daqui. Esta daqui é lida como a derivada com respeito a x de f de x. Esse aqui, talvez o diferencial de f em x. Ou como esse aqui, o diferencial de f em x. E é isso. Os símbolos D grande e D dividido de x são chamados operadores diferenciais. Por isso eu falei no final de diferencial de x. Pois indicam a operação de diferenciação, que é o processo de cálculo de uma derivada. Agora, para quem estava perguntando, acho que era o Guga. Sim. O que é diferenciável? Bom, uma função é derivável ou diferenciável em A se f' de A existir. Ou seja, é derivável ou diferenciável em um intervalo A, B, ou respectivamente a infinito, menos infinito A, qualquer desse tipo. Se for diferenciável em cada número do intervalo AB ou qualquer dos outros casos.
Então, isso aí é diferenciável, tá bom? É que a gente fala derivável ou diferenciável. Dependendo do tipo que você precisa falar. Geralmente, a gente, em cálculo em EGN, a gente fala de diferenciável. E lá para frente, vocês vão ver mais diferença entre falar derivável e diferenciável. Em geral, este termo aqui, derivável, é usado quando a gente trabalha com uma variável temporal. O que quer dizer isto? Quando a gente trabalha com funções que vão de eje em eje, que é como a gente está fazendo neste curso de cálculo. E, bom, a única condição de falar diferenciável ou derivável em A é que esse limite existir. Lembre que f' de A é definido por um limite e a gente depende de que o limite exista ou não para falar de que é diferenciável ou não nesse ponto. Então, vamos fazer este exemplo aqui para ilustrar de novo. A gente quer talvez chegar hoje, pelo menos, em distinguir quando uma função é diferenciável e quando não, para identificar elas, né? Então, vamos ver. Você se pergunta se f de x é diferenciável. Bom, vamos ver uma coisa. Vamos ver 3 casos. A ver, azul. Solução. Gostaria mais do outro, mas não sei por que às vezes é. Tá bom. Solução. Caso 1. Bonitinho, né? X positivo. Lembre que, vou escrever aqui para que você não fique, porque eu estou fazendo por caso, mas por quê? Tá bom? Porque eu estou fazendo por caso, porque lembre que módulo de x é igual a x o menos x, x se x for maior ou igual do que 0. E menos x se x for menor do que 0. Então, por essa razão é que eu estou fazendo por caso. Então, caso 1, o x é positivo. Então, limite f' de x, ou vamos a fazer o limite, e depois a gente fala de f' de x. Quando h tende a 0, de f de x mais h, esqueci o h, menos f de x, dividido por h. Já va, vou beber água aqui. Isso aí. H vai para 0. Então, eu vou fazer um comentário aqui. Você tem a reta real. Você tem o 0 aqui. Você tem o x positivo aqui. Você pode fazer zoom. Ele pode estar muito, muito perto de x. Mas você pode fazer zoom. E você quer x mais h. Você pode pegar h como limite quando h tende a 0. Você pode supor que x menos h sigue sendo positivo. Caraca, menos h sigue sendo positivo e x mais h sigue sendo positivo. De novo falo, se a gente entendeu quando a gente estudou limite, a gente sabe que h tender para 0 implica que h é muito, muito, muito pequeno em módulo, né? Então, ele está muito perto de 0 e tão perto de 0 que x mais h e x menos h, dependendo do que h for, positivo ou negativo, ele vai estar muito, muito perto de x. Então, como eles estão tão perto de x, eles estão longe de 0, x mais h, certo? H está perto de 0, mas x mais h está perto de x e, portanto, x mais h é positivo. Por isso, aqui no seguinte passo, eu vou supor que x mais h é positivo. Sem importar que x seja positivo, sem importar que o h seja positivo ou negativo. Isso é o que a gente deveria ter claro se a gente sabe o que é limite. Mas você pode tentar pegar qualquer outro h, mas quando você tirar h para 0, você vai cair em conta
de que x mais h está bem perto de x. Então, esse limite aqui, vou escrever aqui embaixo para... Esse limite aqui vira igual ao limite quando h tende a zero. Então, f de x mais h, a gente toma esse valor porque x mais h é positivo. Como já falei. Então, isso aí é x mais h menos x dividido por h. Isto aqui é f de x mais h. Isso é o limite quando x tende a zero. Então, x corta com x e vira h dividido h. E isso é 1. E o limite de uma constante é a constante. Então, x maior a zero implica que esse limite existe e a gente chama de derivada. F de x é igual a 1. Pronto, a gente tem este caso. Agora, o caso 2 é o caso onde x é negativo. Ainda sigue sendo um caso bonito, porque a derivada existe aqui. Então, a gente tem o limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. De novo, vou explicar de novo porque eu sei que é difícil às vezes entender isso. Mas tem o eixo x aqui. Tem o zero por esse lado, né? E tem o x que você está pegando aqui. Agora, h vai para zero. Então, x mais h vai para x. Então, x mais h está bem próximo de x e sigue sendo negativo. Então, a função em f de x mais h sigue sendo, tomando o valor, lembre o valor, aqui eu tenho aqui. Agora a gente vai tomar e menos x, certo? Ou seja, que a gente tem que esse limite aqui vira o limite quando h tende a zero de menos x, pero neste caso é x mais h, menos, e o que menos x. Este menos x vem de f de x. Y este menos x mais h vem de f de x mais h. E este menos que a gente tem aqui vem deste menos que a gente tem aqui. Então, isso vira o limite. Não dividir por h, que a gente tinha já embaixo. Então, isso vira o limite quando h tende a zero de menos, acima fica, bom, menos x menos h mais x, menos por menos mais, dividido por h, e isso é o limite, x corta com x, então vira o limite quando x tende a zero, de menos h dividido h, isso é o limite de menos 1, como h tende para zero, mas não é zero, esse é o limite de menos 1, e isso é menos 1. Então, maravilhoso, porque o limite existe e, portanto, você imagina que está bem escrito. Eu tento, mas... Portanto, a gente que tivemos que f' de x. Bom, vamos colocar a condição. X positivo, x negativo era. X negativo implica o f' de x existe e é menos 1, que é esse limite que a gente calculou aqui. Maravilhoso, porque o limite existe.
Agora, a gente falta somente um caso, né? A gente já estudou o caso negativo, o caso positivo, agora somente falta o caso 3. Qual o caso 3? É o caso x igual a 0. Agora, para o limite existir, a gente tem que ter o quê? Que o limite, lembre, eu falei, estude o limite bem, porque isso é o que você vai comer em todo o curso. Para o limite existir, tem que ter que os limites laterais, unilaterais, existam. Quando h tende a 0 pela direita e quando h tende a 0 pela esquerda. Então, se você estudou isso, não vai ter problema para entender o seguinte que eu vou fazer. Igualmente, pode me perguntar. Tá bom? Então, a pergunta é, o limite quando h tende a 0 de f de x mais h menos f de x sobre h. Agora, nosso x é x igual a 0, então vou substituir aqui, né? 0, 0, e aqui tem um 0. 0. 0, 0. Que é igual ao limite quando h tende a 0 de f de h menos f de 0 dividido 0, né? Dividido h, desculpa. Ajá, então a pergunta é, esse limite existe? Então, por esta razão, funções deste tipo que estão definidas dependendo do valor do x, é que a gente estuda limite unilateral. Porque a gente tem que a função, dependendo onde esteja x, ela toma um valor. Agora, nota o seguinte, h tende a 0, certo? Então, temos o eixo x e por aqui temos o 0. Então, h se está aproximando a 0. Por onde? Pela direita. Será que se está aproximando a 0 pela direita ou se está aproximando a 0 pela esquerda? E se h se está aproximando a 0 pela direita ou pela esquerda, f de h toma diferentes valores, certo? Que era menos h ou h. Então, vamos ver. Para que o limite exista, os limites unilaterais devem existir. Então, vamos calcular os limites unilaterais. O limite, quando h tende a 0 pela direita, de f de h menos f de 0 dividido h, isso é igual ao limite quando h tende a 0 de... Agora, f de h, como 0 a 0 pela direita, significa que h é positivo. Então, f de h é h. E f de 0 é 0. E dividido por h. Então, isso vira o limite de h dividido h, quando x tende a 0 pela direita. E isso é igual ao limite quando x tende a 0 pela direita de 1. E isso é igual a 1. Então, o limite pela direita é 1. Agora, o que acontece com o limite pela esquerda? O limite, quando h tende a 0 pela esquerda, lembre que isso quer dizer que h é negativo, muito perto de 0, mas é negativo, ou seja, está à esquerda de 0. De f de h menos f de 0 dividido h. Agora, como h é negativo, vou apagar esto aqui porque vai virar muito em cima um do outro. Como h é negativo, ¿verdad? Então, f de h é menos h. E f de 0 continua sendo 0. Isso é o limite quando h tende a 0 pela esquerda de menos h menos 0 dividido h
E isso é o limite de menos 1, certo? O limite quando h tende a 0 pela esquerda de menos 1 pela esquerda, e isso é igual a menos 1. Então, os limites unilaterais são diferentes. Os limites unilaterais são diferentes e, portanto, o limite quando h tende a 0 de f de 0 mais h menos f de 0 dividido h não existe. Certo? Lembre que aqui f de x é definido como módulo de x, que agora virou todo em cima e parece que todo mundo pode esquecer. Deixa eu terminar aqui, vou ler a pergunta. Acho que tem uma pergunta aí, mas já vai. Lembra que isso. Então, como não existe, que é o que a gente conclui? Que f não é derivável em x igual a 0. Professora, Fala. o motivo de f não ser derivável em x igual a 0, mesmo que a curva seja contínua nesse ponto, seria porque a curva ela é abrupta nesse ponto? Eu vou falar isso agora, tá bom? Vou falar isso agora, deixa que eu vou falar. A Mayra está perguntando, o h de baixo também não seria negativo? Mas é negativo, mas não tem um menos aí, tá bom? Você divide menos 3, por exemplo, dividido menos 3, que vira? Menos 3, simplificar menos 3, então vira menos 1, tá bom? É isso que a gente fez, somente que em vez de menos 3, a gente tinha h. É negativo, mas ele corta o h mesmo. Não sei se te respondi a pergunta. Agora, Nicole... Ai, saí. Caraca. Agora, Nicole, Professora, vou te falar o que você perguntou. Fala. não, calma. A pergunta do Nicole é essa em relação ao H ser negativo embaixo também? Ok? Pergunta da Nicole que você vai responder agora relativa a esse H negativo embaixo ou é outra pergunta já? Não, essa é a pergunta da Mayra, que a Mayra Silva perguntou se h de baixo Ah, tá. também não seria negativo. Porque aqui, não, acho que ela ficou com a dúvida, aqui, olha. Quando eu dividi menos h por h, eu dividi e então ficou menos 1. E acho que ela ficou com essa dúvida aí de porque ficou menos 1, se h também seria negativo. Então, eu dividi menos h dividido h, isso é menos 1. Tá bom? Mesmo o h seria negativo, por isso que eu fiz isso aí com o menos 3. Ela Porque o ficou... menos H de cima seria positivo, né? Exato, mas o de baixo é negativo, então tem que virar um número negativo, que é o menos 1. Tá bom? Sim. Vou Tá bom, terminar de obrigado. concluir aqui para responder a pergunta da Nicole. Somente que quero terminar de concluir aqui porque fico falando muita coisa a vez. Então, f na derivada em x igual a 0, mas desde os casos 1 e 2, f é derivável diferenciável em menos infinito, 0 aberto, unido, 0 aberto, mais infinito. Tá bom? Isso aqui é importante. O único ponto onde ela não é derivável é no ponto 0. Então, vamos para continuar isso aí, Silvio. Vamos aqui fazer o gráfico, olha. A direita de 0, a gente tinha que a derivada era 1, e a esquerda de 0, a derivada é menos 1.
E o que a gente tinha, porque se você olha a reta tangente aqui em qualquer ponto X, você vê que é essa mesma reta. Que a gente sabe que a reta y igual a x tem declive 1. E por isso tem esse 1 constante aqui. Tá bom? E o mesmo acontece se você olha à esquerda. Você tem um ponto por aqui e sua reta tangente é a mesma. E essa reta y igual a menos x, que tem declive menos 1. E por isso vira constante desse lado aqui. Em 0 não tem declive, nem sequer tem reta tangente, porque você pode ver que você pode pegar esta reta, esta outra reta aqui, e muitas, de fato, infinitas retas. Então, para você, como eu falei, para você dizer que uma reta tangente tem que ser única, o que eu falei, o limite tem que ser único. O que eu falei quando eu defini função, quando você define uma função, você falou, quando tem função, você tem que relacionar a somente um valor, mas você não pode relacionar a m, neste caso, é positivo, a m igual a 0, a m negativo. Então, para f' tem que ser uma função e você tem que relacionar a x com f' de x ao único valor. Então, isso aí não é diferenciável. O limite não existe e não existe geometricamente porque está acontecendo que tem muitas curvas, muitas retas que pasan pelo punto 0, 0, que es este punto aquí, y son tangentes, mas não tem uma única reta. Aqui tem uma resposta parcial para a pergunta da Nicole. Se f for diferenciável em A, então f contínua em A. Muito bom. Esse é um teorema. E a gente tinha que módulo de exemplo. Módulo de x, vou escrever bem, f de x igual a módulo valor absoluto de x é contínua em x igual a 0. Mas, desde o exemplo anterior, f não é derivável em x igual a 0. Então, a gente tem, se é contínua, se é diferenciável, é contínua, mas a gente não tem o recíproco, que contínua implica diferenciável. Isso aí é falso. E o exemplo trivial para a gente ter isso é o exemplo f de x igual ao valor absoluto de x. Porque ela é contínua, mas não é diferenciável em x igual a 0. Então, coisa importante para a gente ter aqui uma condição, uma coisa, quando a gente tem que ela seja diferenciável em um ponto A, então ela deve ser contínua em A. E é como a gente viu com módulo, né? Ela era diferenciável neste ponto e era contínua. A função é contínua aí. Era diferenciável neste ponto e a função era contínua aí. Mas ela é contínua aqui e não é diferenciável. Então, o recíproco do teorema não é certo. Ou seja, que contínua não implica diferenciável. Mas diferenciável sim implica que seja contínuo. Queria falar uma coisa aqui, mas talvez lembro depois. Já vou responder a pergunta da Nicole, que tem muito interesse no cálculo. Então, a gente tem, como saber? A gente se pergunta, a Nicole se pergunta e todos vocês se perguntam com certeza. Como saber quando f é diferenciável? Ou quando não é, certo? Como saber quando f é diferenciável? Você imagina que está bem escrito aí. Estos son ejemplos de cuando no es diferenciable. Cuando f no
é diferenciável, a gente deve ter um dos três casos. Quando f não é diferenciável, deve ter um dos três casos. O primeiro caso é uma quina que, como já falei, por que não é diferenciável? Bom, assim como no valor absoluto, porque você tem retas que passam por esse ponto, muitas retas que passam por esse ponto. Somente são tangente de curva, talvez tangente, ou seja, mas você não pode escolher somente uma, certo? Então, como você não pode escolher uma, neste caso, o caso de essa quina, a gente tem que f não é diferenciável. Então, neste caso, f não é diferenciável em A. A outra condição que a gente tem é o caso B, quando f tem uma descontinuidade. Porque quando a gente não tem continuidade, como neste caso, pelo teorema que a gente tinha aqui, se ela for diferenciável, deveria ser contínua. Mas se eu suponho que ela é contínua, que ela é diferenciável em A, então deveria ser contínua e chegou uma contradição. Então, aqui f não é diferenciável, nenhum dos três casos. E neste caso que a gente fez, no caso da raiz, lembra que, não lembro quem foi que falou, talvez. Uma de vocês que falou, bom, é porque a reta tangente parece ser uma vertical, certo? Que falamos no exemplo da raiz de x. Então, neste caso, a pendente... Ah, foi a Nicole também. Nicole, você fala muito. Que bom. Não é bom. Então, a gente tem que, no caso, a reta tangente, neste caso, esta reta que a gente tem aqui, essa roxa. O declive dessa reta realmente não existe, mas você pode dizer que é infinito, né? Mas não é um número real. E para você falar que a reta existe, tem que ser um número real. Ou seja, a reta existe, é uma reta vertical. Mas a gente é felinha, é o declive da reta. Então, para a gente falar que felinha existe, é porque o declive da reta tem que ser real, um número real. Infinito não, nem é um número, infinito é somente um símbolo, tá bom? Então, o declive dessa reta vertical é infinito, não é real. Então, f' é o declive da reta, então não é real, então não existe. Ponto. Então, somente tem três casos. Certo? O caso de uma quina, no ponto. O caso de uma descontinuidade, no ponto. Ou no caso de uma reta tangente vertical. E se vocês fazem muitos exercícios, vocês vão ver muitos exemplos mais e entender mais as coisas. Em cálculo, a gente entende e compreende a teoria se a Google fez uma pergunta. Se faz muito exercício. Professor, em cálculo mais avançado, aprende-se a calcular essa derivada ou de fato não existe? Não existe, não é um número real. Não tem cálculo onde infinito seja um número, tá bom? Não tem, não existe. O sea, é uma verdade absoluta. Infinito não é um número. Não é que você fala, a pendente de uma reta vertical tende para infinito. Mas não tem um cálculo onde te vai falar infinito é um número real. Talvez tem análise, mas acho que nenhum cálculo. Análise onde que são cursos bem avançados da matemática bem avançada. Não, ele somente infinito, tá bom? O que você pode estudar de pronto é quando a gente tem uns cursos que são bem avançados que estudam em eje estendido. E eles incluem menos infinito e mais infinito. Desculpa, incluem menos infinito e mais infinito como números reais. Então, nesse caso, nesse curso, que com certeza você não vai ver em nenhum cálculo, esses são cursos de análise. Você vê, neste caso, você vê mais infinito como um número. E como mais infinito é um número, então ali você tem a derivada se existe e o seu valor é mais infinito, porque você considera que mais infinito é um número. Tá bom?
Mas em cálculo a gente considera que mais infinito é somente um símbolo. E isto aqui que eles fazem para estudar isto R extendido, que isso aí nem é problema de vocês. O que eles fazem é para fazer certas coisas em análise. Sim? Para ver eje como um conjunto compacto, mas vamos deixar isso aí. Vamos ver, vamos estudar e deixar isso para lá. Então, aqui no curso de cálculo infinito não é um número, e como não é um número, isso não existe, porque não está no nosso conjunto de números que é eje. A gente trabalha com eje, não com eje estendido. E de novo, a gente tem, não sei se vocês lembram a aula passada que eu falei, mas quando você faz o sum de uma função onde f é diferenciável, neste caso f é diferenciável ou derivável em A. E este caso, f não é derivável em A. Agora, aqui quando f é derivável em A, vamos a ter o que é uma função suave. Suave por quê? Porque você faz zoom, faz muito zoom, que o pontinho fica aí bem pertinho de você. Você vai conseguir olhar quase uma reta. Quase. Se você faz um zoom, você quase parece que tem uma reta aí. Certo? Isto aqui, esta curva aqui que você fica, parece quase uma reta. É bem análogo a uma reta. Então, quando a função é diferenciável, você vai ter essa suavidade da curva. Nesse ponto, a suavidade de que você faz o zoom e tem quase uma reta. Agora, quando f não é diferenciável, ou você tem aqueles casos, ou você tem aqueles outros casos, ou no caso da quina, que a gente, por mais o zoom que você faça, faz muito zoom, você não vai ter uma reta. Então, neste caso, a função não é suave nesse ponto. E neste caso, a função é suave. É bonitinha. Parecerá que for uma reta quando você faz tanto zoom e ignora tudo o demais da curva. Neste caso, você pode ignorar o que for da curva, mientras veja esse ponto, o ponto onde tem a quina. Ali, você sempre vai seguir observando essa quina aí. Sempre, sempre. Por mais o zoom que você faça. Se você quiser, fica toda a vida tentando zoom, mas com certeza não vai conseguir. Melhor faz exercícios. E vamos agora, lembra que a gente calculou, agora estudar derivadas de ordem maior. Vou escrever aqui porque eu não escrevi. Mas a gente tem derivadas de ordem maior. Talvez maior ordem. A gente tinha que f' era uma função, certo? Então, a gente pode derivar ela. Ou seja, calcular o limite. Vou escrever aqui. O limite, quando h tende a 0, o limite, quando h tende a 0, de f de x mais h menos f' de x. F' de x simplesmente é uma função nova. Então, isso aqui é a derivada da derivada. E isso aí a gente chama ou escreve como f' de x. E a gente pode fazer isso. Fazer isso em muitas ordens. Isso a gente fez para f'. A gente pode fazer para f derivar e continuar derivando. Claramente, se esses limites existir, você pode continuar. Se não existir, pues não tem que derivar, tá bom? Então, isso que a gente faz, F2', F3', F4' e assim por diante. Isso aí, para se entender, é melhor fazer exercício, como a gente vai fazer agora. Então, a gente tem
desde o exemplo, algum exemplo que a gente tinha atrás. Desde, bom, isso aqui é a solução. Solução. Desde algum exemplo anterior, você pode depois procurar a nota, talvez você está escrevendo, não sei, para lembrar o número anterior, sabemos que f' de x era igual a 3x menos 1. A gente já fez isso. Então, a gente tem assim, isso aqui mais, assim, f duas linhas de x é igual ao limite quando h tende a 0 de f' de x mais h menos f' de x dividido por h. Aqui a minha função f é f', que vem dada por esta formulinha aqui que a gente obtém desde algum exemplo anterior. Isso aí é igual ao limite quando h tende para 0. Professora, Fala. não seria 3x ao quadrado menos 1? É verdade. Sim, a gente fez. 3x ao quadrado menos 1. Obrigada, obrigada. Que legal que vocês estão pendentes aí. Ah, Miguel também falou no chat. Então, a gente tem 3x mais h ao quadrado menos 1, que é f' de x, menos 3x ao quadrado menos 1, dividido por h. A gente tem este verde, este aqui, é tudo isto aqui, tá bom? Então, a gente obtém que esse é o limite quando h tende para 0 de aqui acima vira 3x quadrado mais 6xh mais h quadrado. O que fiz aí? Vamos ver se alguém sabe. Menos 1 menos 3x quadrado mais 1 dividido por h. O que eu fiz aí? Professora, Fala. não seria 3h ao quadrado também? Sim, é. É. Se vocês soubessem o que eu sofro quando eu faço continhas, tenho que fazer quando eu faço continhas sozinha. É bom fazer conta com vocês. É 3x quadrado. Aham, então. Que mais? Tem positivo, negativo, negativo. Aham, tá. Então, acho que isso aí ficou claro, porque se vocês me corrigiram é porque vocês sabem o que fiz. Então, esse corta com esse aqui. 6xh corta com ninguém. 3x quadrado corta com ninguém. E mais 1 corta com ninguém. Ai, tem um sozinho. Eu queria ficar tudo bonito com um H para cortar. Então, a gente tem 6xh acima. 6xh mais 3h ao quadrado. Ah, sim, cortou. Corta com este menos 1. Ah, sim, já vi. O Murilo falou e a Ana Clara também. Que legal. É que tinha que ficar bonita. Esse tipo de exercício aqui na vida real, a gente não faz isso, mas em cálculo 1 os exercícios são assim, sempre ficam bonitos para cortar e tirar as indeterminações. Mas tem muito exercício que você não tem nem jeito, e até agora até são problemas abertos, que você não tem nem como tirar uma indeterminação. Ali a gente saca, como é que é? H em evidência,
H, então vira H, 6x mais 3H, multiplicando, dividindo H, isso vira o limite, quando H vai para 0, de 6x mais 3H. Isso, H pode substituir, já que é um polinômio, blá, 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 blá. Então, isso fica 6x, certo? Porque isto vai para 0. Agora, a gente conclui que f duas linhas de x é 6x. E, de novo, como f' de x era um polinômio de grau 2, que alguém me lembrou, muito obrigada, porque queríamos obter uma coisa errônea. F' de x é um polinômio de grau 2, então a sua derivada é um polinômio de grau 1. Isso que a gente vai estar tendo ao longo deste curso. Sim? Ao longo deste curso, a derivada de um polinômio é outro polinômio de grau menor. Então, deveria estar certo. 3 por 2, 6, menos... Tá bom. Então, a gente já obtive isso aí. Talvez tenha aqui a sua gráfica. A sua é f. Que a gente obtive naquele exemplo. F' era um polinômio de grau 2, uma parábola, é a roxa. E a verde é f duas linhas. Então, a gente pode ver que, por exemplo, aqui em f duas linhas, a gente tem neste ponto uma reta tangente 0, que é o único ponto onde a reta f duas linhas, aqui era m igual a 0, então f duas linhas é o único ponto onde tem o valor 0, certo? Do resto, ela é negativa para os pontos que estão aqui e positiva para os pontos que estão aqui, porque suas retas tangentes são desse tipo. Então, o mesmo que a gente fez para f, faz para f'. E desse jeito, a gente obtém a derivada de derivada, ou bem, a derivada de segunda ordem. Professora, Fala. você pode voltar rapidinho ali no gráfico para eu tirar a dúvida? Uhum. Quando você olha para o f, ele tem a reta tangente sendo igual a 0 em... Como? Como? Quando... Uhum. Não, deixa. Acabei de responder minha dúvida. Relaxa, foi mal. Seguro? Certeza? Sim. Eu só olhei um pouco mais e percebi. Tá bom. Tá tranquilo. Obrigado. Tá bom. Desculpa. Então, não, tudo bom. A gente assim pode obter uma e outra vez as derivadas de maior ordem, para terminar já. Então, a gente tem solução. A gente tem uma coisa, olha, f duas linhas é esta verde aqui. E a reta tangente de qualquer ponto é a mesma, olha. Qualquer ponto onde você separar aqui x, olha aqui, f de x. Então, a reta tangente é o mesmo f duas linhas. Te vou falar um segredo aqui, e é que quando você tem uma função linear que é uma reta, a sua derivada é o declive dela. Tá bom? Seu declive. É somente isso que a gente... E cada vez que você faça, pode fazer a fórmula como a gente vem fazendo na aula de hoje. Igualmente vou obter. E como a gente vai fazer agora? Agora, vamos fazer o primeiro. Então, f3 linhas de x é igual ao limite quando h tende a 0 de f duas linhas, porque a gente está derivando duas linhas, de x mais h menos f de x. E assim a gente pode fazer para qualquer função. Isso aí é a definição de f3 linhas, tá bom? Isso aqui. Agora, a gente tem que esse limite, quando h tende a 0,
GF duas linhas. Ah, duas linhas, é a mesma função. Ou lerdo. Que é lerdo? Que é lerdo? Desculpa, não sei o que é. Google. Aham, F duas linhas é, a gente já calculou, e a gente tem que F duas linhas é... Que estranho tem este papel, é 6x, né? Então, F duas linhas é 6x, então isto é 6x mais h, menos 6x, somente 6x, dividido por h. De novo, corta 6x menos 6x, e isso aí vira o limite, quando h tende a 0, de h dividido h, e isso é igual. Professora, Algo estranho virei. Aqui. você não deveria fazer a distributiva primeiro vez. Ah, que você quer que faça a distributiva? Você botou H sobre H. É, só que você, tipo, botou H sobre H e já deu. Não, mas pode fazer do jeito que você tá certo. É que você fez H sobre H, por isso que eu me falei, entendeu? Tá bom. Agora tá bom? Assim? Dividido H. O que eu fiz foi uma distributiva, 6x mais 6h, corto 6x com menos 6x e vira o limite quando h tende a 0. Eu não sabia essa palavra de lerdo. Ah, que uma pessoa que pensa devagar. Então, isso vira 6h dividido h. Você simplifica h com h, já que h não tende para 0. H tende para 0, mas não é 0, é só o limite. Quando h tende a 0, de 6, e o limite de uma constante é a constante, é 6. Então, portanto, f 3 linhas de x é constante, e a constante 6. Como eu falei, a derivada de uma reta é o seu declive. Tá bom? Então, a gente já está aprendendo propriedades. Agora, se a gente vai calcular f 4 linhas, que a gente escreve não 4 linhas, porque se você escreve assim, f 4 linhas, então você viraria assim, depois f 5 linhas, e depois você queria fazer a milésima derivada e viraria assim, e a sua folha não vai caber. Então, a gente escreve do seguinte jeito, da seguinte forma. Vou apagar isso aqui, e a gente escreve a quarta derivada, ou bem f 4 linhas, que seria 4. Coloca um número romano acima para indicar que são 4 linhas. Tá bom? Então, f 4 linhas de x é o limite, é a derivada de f 3 linhas. Quando h tende a 0, de 0, não 6. 0 de f de x mais h menos f de x dividido por h. Agora, f 3 linhas, desculpa. Aqui tem 4 linhas, então no limite tem 3 linhas. E assim é sempre. Onde o n que você tenha fora, no limite tem n-1 linhas. Agora, 3 linhas é constante. E não me importa quem é x, h ou o que for, ele tem o mesmo valor, que é 6. 6 menos 6, h. Esse valor aqui, 6, é esse valor aqui, e esse valor aqui, cinza, é esse valor aqui. Os dois são iguais porque essa função é constante. E isso aí é o limite quando h tende a 0, de 0 dividido h, ou bem o limite quando h tende a 0, de 0. E o limite de uma constante é a constante. Então, a gente tem que f 4 linhas de x é constante de novo e agora é 0. Por quê? Porque a derivada de uma função constante é 0. Vou desenhar aqui, a gente tem o eixo Ô, x. professora, mas 0 sobre 0 não é indeterminação, pô? Aí eu estou dividindo 0 sobre 0, não. Eu estou, acima tenho 0 e h tende para 0.
H é zero? Não. H não é zero, tá bom? Tá. Lembrei, é isso mesmo. O sea, tipo assim, você é como se você tivesse coisas desse tipo. 0 dividido 0,001. Tá bom? Isso, o de baixo não é zero. Ele é bem Entendi. próximo de zero, mas não é zero. Tá bom? Você tem Tá. coisas desse tipo assim. Pode deixar por aí. Então, o que eu queria falar era o seguinte: se você tem uma função que era como f4 linha, uma função constante em um valor, por exemplo, esta era f de x, que era um certo valor, que lá era 6, certo? Que era f3 linhas. Não tem? 1, 2, 3. Então, que para cada valor x, ela dava um valor, o mesmo valor. Para cada valor x, ela dá o mesmo valor 6. Então, se você quer encontrar a sua reta tangente em qualquer ponto x, você obtém a mesma reta horizontal. E a pendente de uma reta horizontal, ou seja, o declive de uma reta horizontal é zero. E por isso que a derivada de uma função constante é zero. Sim, a derivada de uma função constante é zero. Ou seja, o que acabei de falar para já terminar, que quando eu tenho f de x igual a uma constante c para todo x, então f' de x é igual a zero para todo x. Tá bom? Isso é o que eu acabei de falar e o que a gente é uma das propriedades que talvez depois, a quarta que vem, a gente vai ter. C é um número em eje, tá bom? Onde C é um número real. Então é isso, galera. Não sei se tem uma... Ai, tem um monte de coisa. O Luca... ¿Qué? Mário perguntou. H é próximo de zero, não é zero? Isso aí, Mário. Mayra disse, então tenho um máximo de derivadas para uma função com base no seu grau. Não, você pode continuar derivando a constante zero. Olha, você tinha no exemplo, você tinha f de x igual a x cubo menos x. Você tinha f' de x igual a 3x cuadrado menos 1. F duas linhas de x igual a 6x. Tinha duas linhas, F 3 linhas de x, você tinha x, você tinha que era 6. Depois você calculou F 4 linhas de x, era 0. Mas como a gente fez para 6, a gente pode continuar. F 5 linhas de x, a derivada de uma constante, como já falei, é 0. Então, a derivada de 0, que é constante em 0, sigue sendo 0. A derivada f 6 linhas de x é 0. A derivada f qualquer linha, 7 linhas de x sigue sendo 0, então não. De fato, você vai ter que um polinômio ele é infinitamente diferenciável. Claramente, a partir de um momento, como neste caso, ele a partir desse momento, ele vai ser 0 para sempre. E esse momento, ele não é casualidade. Esse momento é 3, que é o mesmo grau do polinômio. Tá bom? Então, respondendo essa pergunta, agora Lucas pergunta, professora, se um exercício me der f de x e me pedir f3 linhas, eu teria que fazer f linha, f2 linhas
Sim, claro, com certeza tem. Tem que fazer. Mas com certeza ele poderia. Tem forma. A gente vai estudar forma para estudar, para fazer esse cálculo mais rápido, porque calculando esse limite tem propriedade. A gente vai estar estudando, tá bom? Eu já comecei dando uma, que foi esta: derivada uma constante e uma constante. A derivada é uma função linear também, linear, então a gente também vai ter que derivar a suma de duas funções, é a suma das derivadas, e a gente vai ir aplicando, tá bom, Lucas? Mas para você fazer esse cálculo bem rapidinho, não precisa ficar como hoje, tudo um monte de tempo fazendo o limite aí. Ô Miguel, pergunta: todas as derivadas a partir da derivada igual a zero vão ser zero ou não existem? Vão ser zero. Já isso respondi, que bom. Então é isso, galera. Agências.